bom ter vocês de volta aqui comigo. Com essa derrota do Botafogo para o Palmeiras e consequente eliminação, o Botafogo está eliminado do Mundial, né? O sonho acabou, o sonho de ser, né, campeão mundial, infelizmente, acabou. Eu tinha esse sonho, por que não, né? Eu falei isso no início dessa competição, no vídeo pré-jogo que eu postei aqui no canal, antes do jogo contra o Seattle. Eu falei isso. Por que não sonhar, né? Em Botafogo, mesmo num grupo extremamente difícil, vencer o Seattle, empatar ali com o PSG e com o Atlético de Madrid, fazer ali 5, 6 pontos, né? Ou 2 vitórias, quem sabe, e se classificar. Eu falei exatamente isso. O Botafogo fez uma ótima fase de grupos, mesmo com a derrota para o Atlético. O Botafogo não fez um jogo ruim e se classificou, cara. Se classificou, a gente ficou, obviamente, né, felizes da vida, muito esperançosos. Eu fiquei com uma baita expectativa. E aí vem o jogo contra o Palmeiras. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. E não vou ter filtro. Sem filtro, vou falar exatamente o que eu falei logo depois que o jogo acabou. No meu trabalho, com os meus colegas de trabalho botafoguenses. Eu dei uma opinião ali para eles, eu falei, né? A gente conversou, eles falaram também, eu falei também. E quando eu falei com eles, eles concordaram 100% e complementaram também. Meu amigo, não existe você, num jogo contra outro time brasileiro, que não tem diferença técnica, não tem muita diferença de elenco, você jogar contra esse time igual jogou contra o PSG, o melhor time do mundo. Meu amigo, isso não existe. O Botafogo jogou com 3 volantes. Eu não estou sendo engenheiro de obra pronta. Minha opinião antes do jogo contra o Palmeiras era: bota 2 volantes e joga a bola, cacete. Quem vai botar na ponta esquerda? Meu amigo, bota o Cuiabano, bota o Montoro, mas coloca o Savarino centralizado, coloca o Arthur como ponta direita e o Igor Jesus como homem de área, como atacante. Não abra mão do estilo de jogo. Ah, deu certo contra o PSG, 3 volantes. Mas é o PSG. O Botafogo precisava de uma marcação muito forte. E mesmo marcando muito forte contra o PSG, o Botafogo procurou, de certa forma, atacar em alguns momentos. O Botafogo não fez isso contra o Palmeiras. O time do Renato Paiva respeitou demais o Palmeiras. O Botafogo não atacou. O Botafogo só resolveu atacar, só resolveu jogar alguma bola depois que tomou o gol na prorrogação. Aí que já era tarde demais. E também isso passa pelo fato do Palmeiras já estar à frente do placar, ter se segurado ali e fechar os espaços. Aí o Botafogo teve mais liberdade, mas durante o jogo o Botafogo não conseguia trocar passe, o Botafogo não conseguia ter posse de bola. O Botafogo combatia quando o Palmeiras tinha bola, o Botafogo desarmava, mas o Palmeiras logo buscava recuperar rápido essa bola e conseguia. O Botafogo não conseguiu competir com o Palmeiras. Agora a culpa é de quem? Renato Paiva. Porque é o Renato Paiva que escala o time e ele escalou com 3 volantes. É o Renato Paiva que é o responsável por dar a postura do time. Meu amigo, isso não existe. E aí, depois do jogo, né, ali na coletiva, ele vem dizer que os torcedores têm que estar orgulhosos. Eu vou ler um trecho do que ele disse aqui, vai ser bem rápido, eu não vou ler tudo. Mas ele disse o seguinte: o trabalho que o Botafogo fez nos Estados Unidos tem que orgulhar a quem é verdadeiramente botafoguense. Todos queríamos ganhar, mas em nada ficamos atrás do Palmeiras. O Botafogo ficou em tudo atrás do Palmeiras. Tudo. Houve momentos em que o Palmeiras esteve por cima, em outros nós estivemos. E aí ele complementa: depois do gol, nossa reação é mais forte. Por que a reação do Botafogo não foi forte durante o jogo? Por que o Botafogo só foi reagir depois que tomou o gol? Ele é bem claro em dizer: depois do gol, nossa reação é mais forte. Ou seja, o Botafogo reagiu. O Botafogo não agiu, né, nos 90 minutos e nem reagiu nos 90 minutos. O Botafogo não teve quase nenhum contra-ataque
de recuperar a bola e partir em transição rápida com qualidade. Não teve isso. Para uma equipe que tem alguns meses de trabalho com essa comissão técnica, que recebeu jogadores novos, jogar de olhos nos olhos contra todas essas equipes, dentro das armas estratégicas que tínhamos, só tem que orgulhar o nosso torcedor. A gente ficou orgulhoso do time na fase de grupos. Agora, quando chegou contra o Palmeiras, tudo que a gente tinha caiu por terra, cara, porque foi de um extremo ao outro. O Botafogo não conseguiu manter. Agora, o que esperar do Campeonato Brasileiro, que recomeça dia 12, já tem um clássico contra o Vasco. O Botafogo está na 8ª colocação da tabela do Campeonato Brasileiro, 6 pontos atrás do líder. Dia 12 já tem um jogo contra o Vasco. Dia 29 de julho já tem as 8ª de final da Copa do Brasil contra o Bragantino, que é um bom time. Em meados de agosto já tem Libertadores, Botafogo e LDU, 8ª de final. Temos muita coisa ainda para disputar. Agora, qual será a postura do time no decorrer da temporada, no segundo semestre? Porque o que eu estou vendo é um time muito inconsistente em campo. O que eu vejo é um time muito inconsistente, um time que não consegue manter boas atuações. Em um jogo o time tem uma boa atuação, mas no outro jogo uma atuação completamente abaixo. Não tem estrutura, esse time não tem identidade. O ideal é Renato Paiva nem volta. Mas infelizmente isso não vai acontecer, o Renato Paiva não vai ser demitido. O que esperar no Brasileiro, na Libertadores, Copa do Brasil, Libertadores e Copa do Brasil é mata-mata. O Botafogo vai continuar tendo essa disparidade de atuação entre um jogo e outro, porque não adianta no Newton Santos o Botafogo fazer um bom jogo contra a LDU, contra o Bragantino, e fora de casa o time ficar completamente diferente, com uma escalação completamente diferente, com uma postura diferente, uma postura que não deveria ter, de time apático, de time covarde. O primeiro jogo contra a LDU é dia 14 de agosto, o segundo jogo é dia 21 de agosto. O primeiro jogo é no Newton Santos, o segundo jogo é na altitude. Se o Botafogo vencer a LDU, que eu acredito que vai, e no jogo de volta, qual será a postura do time? De jogar com o resultado debaixo do braço? De ficar completamente, ainda mais se tratando de altitude, e a LDU está mais acostumada com a altitude. O Botafogo vai ser um time que vai jogar só atrás? Quem só fica atrás, como foi contra o Palmeiras, muito dificilmente vence o jogo. Contra o PSG, eu não vi o Botafogo retrancado com o PSG como o Botafogo jogou retrancado contra o Palmeiras. Contra o PSG, o Botafogo ele jogava compactado, mas em certos momentos saía para o jogo. O Botafogo marcava muito no meio-campo, ele não marcava atrás como marcou contra o Palmeiras. Então, quem joga atrás o tempo todo, toma gol, perde o jogo. Perde o jogo. Contra o Bragantino, jogo de ida também é no Newton Santos, dia 29 de julho. Jogo de volta, dia 6 de agosto, fora de casa. Então, nesse momento, devido ao que a gente viu contra o Palmeiras, pergunto eu, qual a expectativa, a sua expectativa, você que chegou até aqui, para o decorrer da temporada com o Renato Paiva? Assim como a gente vê uma postura de time vencedor num jogo, no outro a gente vê uma postura de um time completamente derrotado, desinteressado do jogo. Agora, o que nos resta é torcer. É torcer, cara. A gente é torcedor mesmo sem muita expectativa por conta do que a gente está vendo. A gente torce para que a atmosfera mude, o clima mude, a mentalidade mude e,
sabendo que o treinador não vai ser demitido, que o cara mude a mentalidade dele também, que ele enxergue erros que ele tem cometido e corrija, que ele passe a tomar as decisões corretas. Chegou até aqui, deixe sua opinião. Eu quero saber o que você está achando desse momento do Botafogo. Eu vou me despedindo por aqui. Um abraço.